Bom dia, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos ver o conteúdo dessa semana, certo? Essa semana, crianças, o nosso estudo é sobre cedilha, o C com o cedilha, o C é com o E e o I, com o C e o Si, o S, um S somente, e SS, dois S's. Nós vamos ver quando é que a gente usa essas letras, o som que a gente consegue, certo? E a gente vai ver algumas palavras para exemplificar. Então, eu vou compartilhar aqui agora para a gente poder falar sobre essas consoantes, né? Bom, crianças, hoje nós vamos falar sobre o C com cedilha, que a gente chama de C cedilha, quer dizer que é o C com a cedilha. Aqui o C com a cedilha aqui embaixo, né? Que é esse sinalzinho aqui embaixo do C, parecendo uma vírgula. Crianças, o C, quando está com a cedilha, tem um som de S. Então, a gente vai observar que sempre que a palavra tiver esse C aqui com a cedilha, vai ter o som de S. O C vai ficar com o som de S. E aí, nós vamos observar também, vamos nos lembrar disso, que o C com a cedilha, a gente só usa com as vogais A, O e U. Olha aqui, Titi escreveu aqui para vocês. O C com cedilha, a gente só utiliza com as vogais A, O e U. Então, vai ficar com um som de S, certo? Então, vai ficar sa, só, su. Exemplo aqui, duas palavras de exemplo. Encarnação e esforço. Então, nós sabemos que nós estamos aqui no planeta Terra em uma encarnação, certo? Nós sabemos que nós não vamos ficar aqui definitivamente, né? Nós estamos aqui de passagem e nós devemos, com o nosso esforço, utilizar a nossa encarnação para que a gente possa progredir, para que a gente possa evoluir. Essa é a nossa tarefa enquanto estamos aqui, certo? Usar a nossa encarnação de uma forma que a gente possa progredir, melhorar a cada dia, certo? Melhorando assim o nosso espírito, que nós sabemos é eterno, né? O corpo ele vai ficar aqui, mas o nosso espírito ele não acaba, ele não tem fim. Então vamos aqui para a próxima. Vamos agora falar do sé e do si. Vou colocar aqui sublinhado, Ctrl S. Aqui o sé e o si, crianças. O sé e o si, ele também tem o som de S. Então, sempre que o C estiver com o e o C estiver com o I, ele vai ter o som de S. Então, vai ficar com o som de sé e de si. Mas, crianças, a gente nunca, a gente utiliza cedilha quando o C está com o E e o I. Então, aí é o C normal, ele tem o som de S, mas ele não tem cedilha, porque nós vimos aqui em cima, olha, a gente só utiliza a cedilha quando está com a vogal A, O ou a vogal U. Então, quando tá o E e o I, né? Sé e si, o C tem o som de S, mas não tem cedilha. Então, vamos ver aqui duas palavras de exemplo. Olha, S e paciência. Então, nas dificuldades da vida, nos momentos em que a gente estiver em dificuldade, né, nós devemos ter paciência para que a gente possa passar por aquele momento e a gente deve sempre utilizar a prece, não é, crianças? A prece, ela nos eleva a Deus, ela nos aproxima da espiritualidade maior e com a prece a gente consegue o auxílio, né? Receber o auxílio para aquele momento difícil, para aquele momento
de turbulência que a gente possa estar passando. Agora nós vamos falar sobre o S e o SS. Então, o S sozinho. Quando é que eu utilizo o S sozinho? Eu utilizo o S, crianças, um S somente no início da palavra. Sempre que eu for iniciar a palavra com S, eu vou usar um S somente. Eu nunca vou usar dois no início da palavra. Então, olha só. Exemplo: saudade e semente. Olha só, eu estou iniciando a palavra com um S e aí eu utilizo um S somente. E quando é que eu vou utilizar dois S's? SS. Vamos ver aqui, olha. Eu vou utilizar o SS, crianças, quando eu quero o som de S, mas o S está no meio da palavra e ele está entre duas vogais. Então, eu tenho que colocar dois S's. Vamos ver aqui as palavras: necessidade e passagem. Olha só, necessidade. Vamos observar aqui, olha só. O SS está entre o e o I. Então, aqui, vogal e vogal. Então, eu preciso utilizar o SS. Passagem. O SS está entre o A e o A. Duas vogais, né? A vogal A e a vogal A. Então, crianças, aqui no meio da palavra e entre vogais, eu preciso, quando eu quero o som do S, eu preciso de dois S's. Por quê? Nós vamos ver aqui agora. Se eu utilizar entre duas vogais um S somente, ele vai ficar com o som de... Olha aqui, o som de que ele vai ficar? Ele vai ficar com som de Z, crianças. Então, quando eu tenho lá no meio da palavra o S sozinho, só um S, entre duas vogais, ele vai ficar com som de Z. Olha aqui os exemplos: casa, rosa e roseira. Olha só, o S está no meio da palavra, ele está entre duas vogais. Então, o S sozinho, ele fica com som de Z. Quando eu tenho no meio da palavra um S e eu quero que tenha som de S mesmo, então eu preciso de dois S's. Para ele ficar mais forte, para ele ficar com som de S de verdade. Senão fica com som de Z. Certo, crianças? Então, esses são os exemplos e o estudo de hoje, o conteúdo de hoje. Nós vamos falar mais sobre esse conteúdo na nossa aula online, também, aula pelo Zoom. Nós vamos falar sobre a atividade no livro, que vocês vão fazer essa semana, aqui em língua portuguesa, e também sobre essa atividade aqui na folha. A atividade dessa semana, vocês vão realizar na folha leitura de um texto. O título do texto é Necessidade da Encarnação. Então, vai nos trazer a importância, a necessidade que a encarnação tem para todos nós. E aí, vocês vão ler o texto, esse texto, olha só, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito por Allan Kardec, certo? Então, nesse texto, vocês vão verificar e aprender mais um pouco sobre a necessidade da encarnação. E aí, depois, vocês vão responder algumas perguntas sobre esse texto, vocês vão ler, vão interpretar esse texto, responder as perguntas e depois tirar desse texto algumas palavras com cedilha, com sé e com si, com S com som de Z e palavras com SS. E aí vão colocar as palavras na coluna adequada, certo? Além disso, vocês vão realizar a atividade da página 160 e da página 161 do livro de língua portuguesa. Então, crianças, esse é o conteúdo de hoje de língua portuguesa dessa semana, certo? E nós vamos falar mais sobre isso na nossa aulinha pelo Zoom. Eu aguardo todos vocês. Um beijo
Fiquem com Deus. Bons estudos!